O sol nascia preguiçoso sobre a fazenda Monte Verde, pintando o céu de tons dourados, mas para Sara, aquele dia começava como qualquer outro, carregado de trabalho árduo e humilhação. A poeira grudava em seu rosto suado enquanto ela varria a varanda da mansão. Os Albuquerque, donos da fazenda, estavam no salão principal tomando café da manhã, desfrutando de uma fartura que ela jamais poderia tocar. Júlia, a velha cozinheira que a criou, passou apressada, lançando-lhe um olhar terno. Você merece mais do que isso, menina. Sara sorriu, mas seu olhar entregava tristeza profunda. Merecia mesmo? Desde que se entendia por gente, servia aquela família como uma sombra invisível, suportando palavras cruéis e risadas que cortavam como navalhas. Dentro da casa, Cecília, a filha mais velha dos Albuquerque, soltou um suspiro exagerado. Essa casa está imunda. Sara. Venha aqui agora. A jovem correu, deixando vassoura e dignidade para trás. Assim que entrou no salão, Cecília segurava uma taça de vinho. O que está esperando? Sirva-me. Com mãos trêmulas, Sara encheu a taça. Mas foi aí que tudo aconteceu. Com um olhar sádico, Cecília derrubou o vinho de propósito, encharcando o uniforme simples de Sara. Veja só, que desajeitada. Isso é inaceitável. Agora, limpe essa bagunça, ajoelhada. O salão explodiu em risadas. Rodrigo, o filho mais velho, bateu na mesa, gargalhando. Ela fica ainda mais patética assim. Sara sentiu um nó se formar na garganta, mas se abaixou. O chão gelado queimava seus joelhos, e as risadas eram como agulhas perfurando sua alma. Quando ela tentou se levantar, Rodrigo pisou na barra de sua saia, rasgando-a até os joelhos. O riso de escárnio se intensificou. Parece que a serviçal está tentando chamar atenção. O coração de Sara acelerou. Como alguém podia ser tão cruel? Ela cerrou os punhos, desejando ser invisível, mas antes que pudesse reagir, a voz fria de Sofia Albuquerque, a matriarca, soou pelo salão. Parem com isso, vocês dois. Por um segundo, Sara sentiu um alívio. Mas então, Sofia se virou para ela e disse com desdém. E você, criatura? Quem te deu permissão para chorar? Vai se vestir direito ou quer continuar parecendo uma pedinte? Depois do almoço, exausta, Sara se dirigiu à cozinha para comer um prato simples de arroz e feijão. Mas antes que pudesse tocar na comida, Sofia apareceu. Sem hesitar, pegou o prato e o jogou no lixo. Empregada come resto. Pegue algo do chão e pare de fingir que é alguém. O nó na garganta de Sara virou lágrimas que ela se recusava a derramar. Ela saiu dali rapidamente, sentindo o peso de uma dor indescritível. Como a vida podia ser tão injusta? Do lado de fora, um homem alto e imponente observava tudo de longe. Seus olhos azuis carregavam algo entre fúria e curiosidade. Seu nome? Nicholas Albuquerque. Nicholas Albuquerque não podia acreditar no que tinha acabado de presenciar. Escondido sob a sombra das árvores próximas à mansão, ele observava a cena revoltante que acabará de acontecer dentro da casa. O desprezo nos olhos de sua mãe, Sofia. A risada cruel de seu irmão, Rodrigo. A humilhação escancarada de Cecília. E no meio disso tudo, aquela jovem de cabelos castanhos desgrenhados e olhos marejados, lutando para não desmoronar. Nicholas cerrou os punhos. Como podiam tratar um ser humano assim? Ele havia voltado à fazenda decidido a conhecer a realidade da propriedade que herdaria. Mas jamais esperava encontrar uma jovem sendo tratada pior do que um animal dentro de sua própria casa. Sara saiu apressada para o estábulo, tentando conter as lágrimas. Não podia chorar. Não diante deles.
Não diante daqueles que sempre a fizeram sentir indigna, pequena, invisível. Nicholas, que até então permanecerá à distância, decidiu segui-la. Não queria se revelar ainda. Queria ver quem era aquela jovem e por que ela o impactava tanto. No estábulo, Sarah acariciava Estrela, sua égua favorita. Pelo menos você nunca me julga, murmurou, apoiando a testa na crina macia. Nicholas observou, intrigado. Havia algo profundamente comovente nela. Uma bondade inesquecível, mesmo diante de tanto sofrimento. Mas então, um som de passos pesados ecoou atrás dela. Rodrigo. Se acha muito especial, não é? A voz dele era venenosa. Só porque mamãe e Cecília se divertiram com você no café da manhã não significa que pode ficar por aí descansando. Sarah se encolheu. Conhecia aquele tom. Presságio de algo cruel. Eu só estava. Cale-se. Rodrigo avançou, segurando-a pelo braço com força. Com brutalidade, ele a empurrou contra o feno. Acho que precisa aprender seu lugar. Você não passa de uma miserável, uma ninguém. Nicholas ficou vermelho. Seu sangue ferveu. Já era demais. Sem pensar duas vezes, ele entrou no estábulo, sua voz cortando o ar. Solte ela. Agora. Rodrigo congelou, virando-se para encarar o homem desconhecido que agora o desafiava. Quem diabos é você para dar ordens aqui? Nicholas estreitou os olhos, sentindo um gosto amargo ao precisar se apresentar. Nicholas Albuquerque. O verdadeiro herdeiro desta fazenda. Sarah arfou. Rodrigo ficou pálido como um fantasma. O silêncio foi quebrado apenas pelo trotar suave de Estrela, como se o próprio universo reconhecesse que algo grande estava prestes a acontecer. O silêncio no estábulo era sufocante. Rodrigo piscava, atordoado, tentando absorver o que acabará de ouvir. Nicholas. O irmão mais velho que todos acreditavam ter se distanciado para sempre. O homem que voltava agora como dono de tudo. Sarah olhava para Nicholas como se não acreditasse. Ele era mesmo o herdeiro da fazenda? O homem que a defendia agora tinha o poder de mudar tudo? Rodrigo finalmente recuperou a fala, a voz carregada de escárnio. Então o bastardo decidiu voltar? Pois fique sabendo que esta fazenda já tem dono. Nicholas deu um passo à frente, sua presença intimidadora e fria. Eu sei bem quem são os donos desta fazenda. E sei que vocês a transformaram em um antro de corrupção e crueldade. Rodrigo bufou. E o que pretende fazer? Defender essa empregadinha? Nicholas cerrou os punhos, mas sua voz permaneceu controlada. Eu ainda não decidi o que fazer. Mas tenha certeza, Rodrigo, as coisas vão mudar. Sarah se encolheu, tentando compreender o que aquilo significava. Nicholas iria mesmo ajudá-la? Ou tudo era apenas um jogo para ele? Naquela noite, enquanto Sarah tentava descansar, Cecília apareceu de surpresa em seu quarto no alojamento dos empregados. Preciso de você na sala de jantar. Agora. Sem saída, Sarah seguiu a patroa até o imenso salão, onde uma mesa luxuosa estava posta. No centro da mesa, um vestido de cetim vermelho reluzia. Sofia, sentada em sua poltrona de couro, sorriu maliciosamente. Vamos ter um jantar especial hoje, e você será nossa convidada de honra. Sarah engoliu em seco. Aquilo não era um convite. Era uma armadilha. Minutos depois, todos estavam reunidos no salão, inclusive Nicholas. Quando Sarah apareceu vestindo o vestido vermelho, Cecília explodiu em gargalhadas. Mas o que é isso? Parece um rato tentando usar roupa de princesa.
Rodrigo bateu palmas, debochado. Nossa humilde empregadinha achou que poderia ser uma dama? Que espetáculo patético! Nicholas observava tudo em silêncio, o olhar afiado como lâmina. Cecília derrubou um copo de sopa quente nas mãos de Sara. Opa! Acho que você precisa de mais treinamento. A dor queimou, mas Sara se recusou a reagir. Seus olhos brilharam com lágrimas não pela dor, mas pelo ódio contido. Nicholas se levantou. Sua voz soou como um trovão. Chega! Todos se viraram para ele. Essa é a última vez que essa cena nojenta se repete nesta casa. Sofia estreitou os olhos. E quem você pensa que é para ditar ordens aqui? Nicholas sorriu friamente. Sou o dono desta casa. E em breve, vocês verão do que sou capaz. Sara segurou a respiração. Algo estava prestes a mudar para sempre. A sala ficou em silêncio absoluto. Sofia apertou os braços da cadeira, tentando manter a compostura. Rodrigo e Cecília trocaram olhares nervosos. Sara sentiu o coração acelerar. Nicholas iria mesmo confrontá-los? Com um movimento firme, Nicholas puxou do bolso um envelope selado e o colocou sobre a mesa. Este é o testamento do nosso avô, o verdadeiro dono da fazenda Monte Verde. O olhar de Sofia se estreitou. O que você está insinuando? Nicholas manteve a calma, mas sua voz carregava uma frieza que fazia a espinha de qualquer um gelar. Que a fazenda nunca foi sua, nem de Rodrigo, nem de Cecília. Sara prendeu a respiração. O que aquilo significava? Nosso avô, antes de falecer, sabia que essa família estava corrompida. Por isso, ele deixou em seu testamento uma cláusula especial: toda a herança ficaria sob minha responsabilidade. Sofia se levantou bruscamente. Isso é um absurdo. Você mente. Nicholas a ignorou. Seus olhos pousaram sobre Sara. Mas há um detalhe que vocês ainda não sabem. Eu tenho o direito de escolher quem merece essa fazenda. O silêncio virou tensão pura. Rodrigo se adiantou, os olhos arregalados. Você não pode estar falando sério. Você não pode dar a fazenda para outra pessoa. Nicholas sorriu de lado. Posso sim. E já tomei minha decisão. Sara sentiu um arrepio subir pela espinha. Cecília franziu o senho, tentando entender. Mas foi Sofia quem fez a pergunta. E quem seria essa pessoa? Nicholas virou-se lentamente para Sara. Sara. A palavra parecia não fazer sentido. Os olhos de Sara se arregalaram. O quê? Sofia quase perdeu o equilíbrio. Rodrigo soltou um riso nervoso. Cecília segurou a borda da mesa como se fosse desmaiar. Isso é uma piada ridícula. Rodrigo cuspiu, o rosto vermelho de ódio. Não é uma piada. Nicholas cruzou os braços. Sara será a nova dona da fazenda Monte Verde. Sofia se jogou de volta na poltrona, em choque. Não pode fazer isso. Nicholas se virou para o advogado, que assistia tudo de maneira impassível. Pode sim. E já foi oficializado. Sara sentiu as pernas fraquejarem. Aquilo não podia ser real. Cecília, num acesso de raiva, agarrou um castiçal e o arremessou contra Sara. Nicholas se moveu rápido, segurando Sara pelos ombros e a puxando para longe. O castiçal se espatifou contra a parede. Você arruinou nossa vida. Cecília gritou, fora de si. Nicholas estreitou os olhos. Ainda não entenderam? A era de vocês acabou. Sara mal conseguia respirar. Sua vida havia mudado para sempre.
O ar da sala estava carregado de tensão, como uma tempestade prestes a explodir. Sofia, Rodrigo e Cecília estavam transtornados. Nicolas os havia desarmado por completo, e agora a jovem empregada, a mesma que eles desprezavam, era a nova dona da fazenda Monte Verde. Sofia afundou as mãos nos cabelos, o rosto pálido. Então, cambaleou para trás e caiu dramaticamente no chão, fingindo um desmaio. Meu coração, eu não posso aceitar isso, murmurou, levando uma mão ao peito. Rodrigo correu até a mãe, simulando preocupação. Viu o que fez, Nicolas? Está matando nossa mãe. Nicolas revirou os olhos, impaciente. Poupe seu teatro, Sofia. Eu conheço suas manipulações. Mas Sofia não desistiria tão fácil. Ela abriu os olhos, e com um tom choroso, tentou apelar para Nicolas. Por favor, meu filho, essa garota não merece nada. Ela é uma oportunista. Nicolas permaneceu impassível. Oportunista? A única oportunista aqui é você, que sugou essa fazenda até o fim enquanto os trabalhadores eram tratados como escravos. Rodrigo e Cecília trocaram um olhar rápido. Eles precisavam agir antes que fosse tarde demais. Horas depois, Rodrigo invadiu o quarto de Sara no alojamento e jogou uma sacola de veludo sobre a cama. Dentro, brilhavam joias caríssimas. Você gosta de dinheiro, não gosta? Pois bem. Se for esperta, pode pegar isso e sumir dessa fazenda. Sara engoliu em seco. Não quero nada de vocês. Rodrigo sorriu friamente. Que pena. Então, espero que tenha uma boa desculpa quando essas joias forem encontradas na sua gaveta. Na manhã seguinte, a polícia chegou à fazenda. Sofia, teatral como sempre, gritava no meio do salão. Essa mulher roubou nossa família. Os policiais vasculharam o alojamento e encontraram as joias exatamente onde Rodrigo as escondeu. Você está presa por roubo, senhorita Sara. O mundo girou ao redor da jovem. Seu coração bateu forte, a respiração falhou. Tudo que conquistou estava prestes a ser destruído. Rodrigo sorriu triunfante. Cecília cruzou os braços, satisfeita. Mas então... Uma voz poderosa ecoou pelo salão. Tirem as mãos dela. Nicolas surgiu na entrada, acompanhado de um homem de terno. Este é o detetive que contratei. E ele tem provas de quem realmente plantou essas joias. Rodrigo ficou branco como um papel. Nicolas deu um passo à frente, com um sorriso frio. Achou mesmo que eu não saberia das suas tramóias, irmãozinho? Agora, é você quem vai pagar por tudo isso. Sara sentiu as pernas tremerem. Seu pesadelo estava prestes a acabar. O salão da fazenda estava em puro caos. Policiais, empregados e os Albuquerque reunidos, enquanto a verdade finalmente vinha à tona. A farsa de Rodrigo desmoronava diante dos olhos de todos. O detetive contratado por Nicolas levantou um celular e apertou o play. A gravação ecoou pelo ambiente. Se for esperta, pode pegar isso e sumir dessa fazenda. A voz de Rodrigo preencheu o silêncio, e então veio a parte final da armadilha. Então, espero que tenha uma boa desculpa quando essas joias forem encontradas na sua gaveta. Um murmúrio de choque percorreu os presentes. Isso é mentira. Isso foi manipulado. Rodrigo berrou, mas o desespero era evidente. O policial-chefe cruzou os braços. Então explique por que as câmeras de segurança mostram você entrando no alojamento de Sara com essa mesma sacola de veludo. Sofia entrou em pânico. Ela tentou agarrar o braço de Nicolas. Por favor, meu filho, você não pode permitir que sua própria família passe por isso.
Nicholas afastou delicadamente, mas sua voz era gélida. Família? Você nunca me considerou parte dela, Sofia. Só me viu como um estorvo. Agora, assista ao resultado das suas próprias escolhas. Cecília gritou em desespero. Se a gente cair, você cai junto. Temos segredos sobre você, Nicholas. Você nunca foi tão limpo assim. Nicholas sorriu de lado. Tentando me chantagear? Boa sorte. Eu já me adiantei e limpei qualquer sujeira que vocês tentassem usar contra mim. Agora, vão encarar as consequências. O policial fez sinal, e Rodrigo foi algemado. Isso é injusto. Ele rugiu. Essa vadia destruiu nossa família. Nicholas se aproximou de Sarah, ignorando o tumulto. Você está bem? Sarah ainda estava atordoada. Tudo estava acontecendo tão rápido. Ela olhou para o homem à sua frente, o homem que mudará sua vida. Eu não sei o que dizer. Nicholas sorriu suavemente. Diga que está pronta para assumir o que sempre mereceu. No fundo da sala, Sofia caiu no chão, derrotada. Cecília soluçava, percebendo que perderá tudo. Sarah sentiu o peito se encher de algo novo, esperança. Pela primeira vez, ela não era uma serva. Era a dona da fazenda. Mas será que conseguiria administrar um império tão grande? Nicholas parecia saber o que ela estava pensando. E antes que pergunte. Não, você não precisa fazer isso sozinha. Sarah engoliu em seco. O que ele queria dizer com isso? A brisa suave varria os campos da fazenda Monte Verde, como se o próprio destino soprasse um novo começo. Rodrigo e Cecília haviam sido levados pela polícia, e Sofia, em um ato de desespero, tentará recuperar sua influência, mas sem sucesso. A notícia de que Sarah agora era dona da fazenda espalhou-se rapidamente, e os funcionários não sabiam o que esperar. Ela seria justa ou se vingaria? No dia seguinte, todos foram convocados ao pátio. Sarah subiu na varanda, seu coração acelerado. Olhou para os empregados, as pessoas que assim como ela, haviam sido humilhadas e exploradas. Então, sua voz ressoou firme. A era da opressão acabou. Os murmúrios cessaram. Ninguém aqui será tratado como inferior novamente. Essa fazenda será um lar para todos nós. Os salários serão justos. Os abusos acabaram. Um silêncio profundo se instaurou antes que aplausos ecoassem pelo pátio. Alguns choravam, outros olhavam para Sarah com admiração. Ela respirou fundo. Pela primeira vez, sentia-se livre. Dias depois, Nicholas a levou até a cidade. Ele a guiou por ruas desconhecidas até parar diante de um edifício de fachada elegante. O que é isso? Sarah perguntou. Nicholas sorriu. Sua nova oportunidade. O prédio era um instituto de ensino rural, e dentro havia uma sala de administração com o nome de Sarah Albuquerque na placa. Sarah ficou sem ar. Você fez isso por mim? Nicholas tocou de leve sua mão. Eu fiz isso porque você merece. E porque eu queria te ver feliz. Seu olhar era intenso, carregado de algo que Sarah nunca tinha visto antes. Nicholas segurou o rosto de Sarah entre as mãos, seus olhos queimando de emoção. Eu não vim apenas para recuperar a fazenda, Sarah. Eu vim para encontrar algo que nem sabia que procurava. Você. Sarah regalou os olhos, seu coração acelerado. O quê? Nicholas sorriu suavemente. Eu te amo. A confissão a deixou sem palavras. Mas eu sou só. Você não é só nada. Você é tudo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Sarah,
mas dessa vez, eram de felicidade. Nicholas aproximou-se lentamente, e quando seus lábios se tocaram, foi como se todo o sofrimento do passado desaparecesse. Eles não eram mais herdeiro e empregada. Eram apenas dois corações que finalmente encontraram seu lar. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.